A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Trouxe minha filha na pracinha para brincar junto com o priminho dela. Tá sol aqui, tá calor, tá quente, mas quiseram vir, trouxe. Estão lá brincando. Enquanto eles estão brincando, estou aproveitando aqui para trazer o devocional para vocês. Pois é, se balançar aqui um pouquinho, vocês não ligam, o celular tá aqui num gancho de árvore, mas nós vamos fazer, carro passando, mas nós vamos fazer aqui a obra do Senhor, usando a ferramenta, o tempo e o momento que nós temos. Estamos no 20º dia. O nosso devocional está em Provérbios capítulo 20, versículo 25. Me diz uma coisa, você já votou impensadamente um voto ao Senhor? Você já votou algo ao Senhor e não cumpriu? Pois é justamente sobre isso que eu venho aqui falar para vocês, sobre votos impensados. Aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 25, fala para nós não votarmos votos precipitadamente, para que depois nós não venhamos cumprir. Imediatamente depois de ler esse versículo, eu lembrei da história de Jefté. Vocês conhecem a história de Jefté? Pois é, Jefté é um moço que votou um voto ao Senhor dizendo o seguinte, que se ele ganhasse a batalha, quando ele chegasse em casa da batalha vitorioso, a primeira pessoa que ele visse pela frente, ele iria sacrificar. Depois de muitos dias, chega Jefté vitorioso em sua casa. E quem é que vai de encontro com ele para o abraçar? A sua filha. Pois é, a sua única filha. E agora, Jefté votou um voto ao Senhor. Será que ele cumpriu ou não? A Bíblia diz que ele cumpriu. Ele sacrificou, sim, a sua filha. Só que há controvérsias dizendo o seguinte, alguns teólogos afirmam que ele não matou a sua filha, apenas deixou a moça em celibato a sua vida inteira, ou seja, ela permaneceu virgem até a velhice, morreu e nunca teve um casamento. Outras pessoas falam que ele sim, sacrificou a sua filha. Bom, na verdade a Bíblia não fala especificadamente, realmente, se ele sacrificou, se ele matou ela de morte física, mas por isso que há algumas dúvidas aqui. Até no texto original há uma certa dúvida se realmente o voto que ele votou em sacrificar se matou a própria filha ou não. Bom, mas vamos ficar só com o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala, eu falo. A Bíblia se cala, eu me calo. Bom, a palavra do Senhor aqui, continuando, eu quero enfatizar. Não voto impensadamente, precipitadamente. Vote algo ao Senhor que você vai cumprir. Vocês acham que foi da vontade realmente de Deus que Jefté sacrificasse a sua filha? Mas acredito que não matou. Mesmo assim, o sonho da sua filha era casar, era ter esposo, era ter filho. A gente, quando lê essa passagem, nós vemos que ela foi à parte, subiu ao monte com suas amigas para chorar, porque ela nunca ia ter família, filhos, que era o que ela mais queria. Bom, de um jeito ou do outro, foi sacrifício de alguma forma. Mas vocês acham de verdade que essa foi a vontade do Senhor? Não, não foi. Esse voto foi impensado, foi precipitado. Então, antes de fazermos um voto, nós temos que pensar se nós temos capacidade de cumprir esse voto, porque com Deus não se brinca. Da mesma forma que Deus, quando promete algo na nossa vida, Ele cumpre da mesma maneira. Ele quer que nós cumpramos um voto feito diante dele. Um voto é aliança. A aliança não se quebra. Um voto é aliança. A aliança não se quebra. A aliança não se parte ao meio. Um voto tem que ser cumprido. Então, por isso, nós temos que pensar muito antes de fazer qualquer voto e analisar se esse voto está dentro da vontade de Deus e se está dentro da minha capacidade de cumprir. Porque a Bíblia fala que o Senhor ele não aceita de maneira nenhuma sacrifício de tolo. Então, melhor é não votar do que votar e não cumprir, diz a palavra do Senhor. Irmã Andréia, mas eu já votei, não cumpri. O que eu faço? E agora? Já passou, não é verdade? O Senhor, Ele perdoa o tempo da ignorância, diz a palavra dele. Só que nós não podemos ficar brincando com Deus. Brincando de fazer voto e não cumprir esse voto. Brincando de prometer algo para Deus e não cumprir. Não é um voto, é uma promessa. Você colocou diante do Senhor, prometeu, não cumpriu, é a mesma coisa. Mas não é voto, é propósito. Quebrou, é a mesma coisa. Deus não aceita algo que nós venhamos quebrar. Porque tudo aquilo que nós prometemos para o Senhor, o que nós falamos para Deus, que nós apresentamos diante dele, nós não podemos de maneira nenhuma quebrar.
Então é da vontade do Senhor que nós venhamos ser honestos com nossas palavras, que nós venhamos ser honestos com aquilo que nós prometemos, com o compromisso que nós temos com Deus. Assim como o Senhor exige que nós venhamos cumprir o que nós falamos para o nosso próximo, nós temos que cumprir da mesma maneira quando nós nos dirigimos a Deus. O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso e com Deus não se brinca. O nosso Deus, ele é um Deus do impossível. E assim como ele se mantém fiel a nós, nós devemos nos manter fiel a ele. Ele usa de misericórdia para com nossas vidas todos os dias. Então, antes de votar um voto ao Senhor, pense. Antes de prometer algo para Deus, pense. Duas coisas. Eu posso cumprir? Eu tenho capacidade de cumprir? E outra, é do agrado de Deus esse voto? Ele vai aceitar o meu voto? Porque se você está alinhado à vontade de Deus, você sabe verdadeiramente qual é a vontade de Deus. Você conhece a palavra do Senhor, então você tem noção do que agrada ao coração de Deus. Ou não? Amém? Então aqui fez um voto, sempre cumpra o voto que você fizer. Nunca quebre. Você não gostaria que alguém prometesse algo a você e não cumprisse, não é verdade? Você gostaria que as promessas de Deus fossem quebradas por Ele antes dele cumprir na sua vida? Tenho certeza que não. Então, da mesma forma, eu falo para você, faça assim para com Deus. Os teus compromissos, tanto para homens como para o Senhor, não quebre. Honre a sua palavra. A Bíblia fala que a maior riqueza que um homem tem na vida é a sua palavra. Olha só como a palavra de um homem tem poder. Eu estou falando no sentido de, se alguém verdadeiramente é uma pessoa de palavra que fala e cumpre o que está dizendo, essa pessoa, ela é bem vista pela sociedade. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com nossas palavras, na hora de fazer um voto, na hora de fazer uma promessa, pois nós podemos não ter riqueza nenhuma, material, financeiramente falando, mas se nós somos pessoas de palavra, honesta, pessoas de caráter, de boa índole, por onde passar, há uma fama que se espalha. Sim, todo mundo vai olhar e vai dizer, aquela mulher ali é de confiança. Aquela mulher é uma mulher de palavra. Aquele homem é um homem de palavra. É um homem de verdade. Não mente. Não anda de falsidade. A palavra dele pode acreditar no que ele disser. Pode acreditar no que ela disser. Porque o que sai da sua boca é verdade. Então que você seja assim também diante do Senhor. Votou, cumpra. Ah, eu sei que eu não vou cumprir, então não vote. Porque é da vontade de Deus que você cumpra o que você fizer diante dele. Qualquer tipo de aliança que você fizer diante do Senhor agrada o coração de Deus. E mais, ele honra você, porque ele sabe que você está sendo verdadeiro e está cumprindo a palavra dele quando fala para nós sermos pessoas de palavras, honestos em caráter, e temos que ser pessoas honestas em palavras. Amém? Prometeu? Então cumpra. Quando nós prometemos algo para o nosso filho, se nós não cumprimos, eles vêm cobrar da gente, nós que somos mães, pais, não é verdade? Pois é. Então, até para uma criança, nós temos que cumprir a nossa palavra. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós prometemos até para os nossos filhos. O que nós prometemos para o nosso cônjuge também. Com muito cuidado. Você sabe que não tem capacidade de cumprir, não prometa. Para você não perder a confiança que as pessoas têm em você. Então, feche os seus olhos que eu vou orar aqui por você. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu. Maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por esse dia, por esse devocional diário. Senhor, todos os dias, como o Senhor tem nos ensinado, tem sempre nos ensinado algo diferente para a nossa vida. O Senhor tem sempre chegado diante de nós com um pão novo, Senhor, para nos alimentar. Todos os dias é algo que aprendemos na Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a nos aperfeiçoar, a ficarmos diante do Senhor. Sim, Pai, que nós venhamos ser honestos, tanto na forma de agir, de ser, como na forma de falar. Senhor, e se nós não tivermos capacidade de cumprir o voto, nós venhamos ter a capacidade de pensar antes de assim fazer. Pois o Senhor não aceita sacrifício nem voto de tolo. Nós venhamos ser honestos para contigo, para com os homens, porque assim agrada o teu coração. Peço a Ti, já te agradeço, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.